Isso, ah, participando da formação de jornalistas desde sempre, que eu sou professora há 26 anos, professora de jornalismo há Sandra, 25 anos. desculpa te interromper. Você pode começar de volta, por favor? Porque a minha gravação tinha sido interrompida aqui. Você pode, por favor, começar de volta? Obrigada. Desculpa. Ah, bom, eu disse assim que eu sou professora de jornalismo há 26 anos, né, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre na formação de jornalistas, porque foi para isso que um dia eu fiz concurso para ser professora de jornalismo. E participando, antes, então, do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo e depois da ABEG, né, sempre me senti muito responsável pela formação de jornalistas. Quando foi, no evento realizado recentemente em Manaus, que aí os colegas me atribuem, né, o prêmio ABEG, para mim foi muito, assim, significativo, né, porque para nós professores, o reconhecimento dos seus pares, né, como alguém que realmente trabalha na formação de jornalistas, ele foi muito importante e ser reconhecida juntamente com colegas que trabalham e que atuam na formação de jornalistas, como os que vinham sendo reconhecidos antes de mim e os que vieram depois de mim, né? Depois de mim veio já o Denis, que é, né, eu fui o ano anterior e o Denis foi no ano passado, em 24, foi o Denis, um colega reconhecido. Então, eu acho que esse reconhecimento dos colegas nessa tarefa de formação nossa, porque, né, a nossa é, sobretudo, uma tarefa de formação de jornalistas, né? A associação já diz isso, né? É a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, né? Então, nós trabalhamos efetivamente com a formação, né, dos novos jornalistas. Então, reconhecer e se isso é importante, né, se destaca no meio desses formadores, para mim esse foi um prêmio muito significativo. Entendi, perfeito, Sandra, muito obrigada. Outra coisa, essas perguntinhas que eu tenho aqui, eu me baseei em um roteirinho, assim, não um roteiro próprio, mas algumas informações que o Guilherme me passou sobre cada um dos entrevistados, o Guilherme Carvalho. E aí, uma das coisas que ele colocou para mim é que você podia contribuir muito sobre a extensão universitária. Eu imagino que você tem uma história em torno disso, certo? Sim, eu comecei a ser uma extensionista quando eu fiz o meu curso de graduação lá em meados dos anos 70. Eu sempre fui alguém da extensão universitária e chego à universidade como uma professora vinculada à extensão universitária, né? E me tornei uma estudiosa da extensão universitária. Eu fui pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul durante 12 anos. Nesse tempo, eu presidi o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, coordenei a comissão de extensão da UGM, da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, e também coordenei a Regional Sul do ForProex, né? Além de participar de diferentes processos avaliativos da extensão. Então, a minha trajetória, ela é uma trajetória extensionista, né? Não só no sentido de formar jovens que possam estar voltados para a extensão universitária, mas de realmente produzir, né, teoricamente, em torno do que é a extensão universitária e como ela se dá e por que que ela é importante nas universidades, né? Nesse processo todo, enquanto presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, eu faço parte do grupo que vai elaborar a Política Nacional de Extensão e depois iniciar a implementação da curricularização da extensão universitária, né? Então, realmente, a minha trajetória como professora na universidade, para além de ser uma professora de formação de jornalistas, eu também sou uma professora extensionista, né? Com projetos de extensão, atualmente eu desenvolvo um projeto de extensão dentro da curricularização da extensão, que se chama A Voz da Experiência, né? No sentido de fazer com que os estudantes universitários deem voz a um outro tipo de atores da sociedade, que são os idosos. Então, os idosos produzem e apresentam um programa de rádio hoje que se chama A Voz da Experiência. Que legal, Sandra, muito bom. Eu também sou extensionista, gosto muito. E, Sandra, eu queria ver com você que você relacionasse essa tua resposta sobre extensão com a ABEG. Como que você vê que a extensão precisa ser incluída na ABEG, como que ela é incluída em toda a tua história, como que isso aconteceu?
Nós já fizemos, né? E a direção da ABEG já fez, inclusive, tentativas da gente de fazermos publicações, né? Sobre a extensão universitária e do fazer da extensão universitária dentro dos cursos de jornalismo, né? A ABEG ensina de jornalismo, né? Alguns anos atrás, a Universidade de Ponta Grossa, inclusive, publicou um livro sobre a extensão no jornalismo, que foi um apanhado de todas as atividades que o jornalismo da Universidade de Ponta Grossa trabalha na extensão universitária. E na ABEG, essa é uma discussão recorrente, né? Porque veja o seguinte, no ensino de jornalismo, com a curricularização, quer dizer, o ensino de jornalismo sempre fez alguma atividade de extensão universitária, né? Mas, com a curricularização da extensão, os cursos de jornalismo são obrigados a fazer também extensão universitária, realizar atividades de extensão universitária, né? E isso é muito difícil. Não porque os cursos de jornalismo não fizessem extensão universitária, mas porque a extensão universitária realizada nos cursos de jornalismo sempre teve uma confusão, de origem, que é confundir a prática de ensino com a extensão universitária. Prática de ensino é uma coisa, extensão universitária é outra completamente diferente. Com a curricularização, muitas das nossas atividades foram maquiadas. Nós transformamos em atividade de extensão universitária a nossa prática de ensino. Vou dar um exemplo. Se eu faço um jornal laboratório, onde meus alunos recebem uma pauta, vão lá, executa essa pauta, vem aqui, produzem, eu ensino a eles a técnica de fazer, de apurar um acontecimento, de produzir, de redigir essa notícia e de publicar essa notícia, isso é prática de ensino. Isso eu faço com meus alunos. Se com meus alunos eu vou para uma comunidade e essa comunidade me diz que tipo de jornal ela quer, que tipo de acontecimento ela quer publicar, como é que ela quer fazer isso, o que que ela quer que seja publicado, e disso eu transformo no jornal, eu estou fazendo extensão universitária. Prática de ensino é o professor e seus alunos, o professor passando aquilo que ele sabe e aprendendo também, mas com seus alunos. Isso é prática de ensino. Isso é técnica. Extensão universitária é uma relação que envolve o outro, que eu aprendo com o outro, mas o outro tem o direito de falar, e não só de eu publicar aquilo que ele disse. Ele tem o direito de produzir, inclusive. E essa é a diferença que nós temos. E por isso eu continuo entendendo que a discussão da extensão universitária na ABEG, nos cursos de jornalismo, ela continua sendo fundamental. Porque senão nós vamos só reproduzir nossas práticas de ensino em nome da extensão universitária. E esse é um erro muito grave para todos nós. Excelente, Sandra. É, Além disso, uma das coisas também que o Guilherme colocou aqui para mim, que você poderia contribuir, é sobre os grupos de pesquisa, que nos ciclos de pesquisa de ensino e de extensão. Você consegue falar um pouquinho sobre isso, por favor? Bom, olha só, a ABEG hoje tem os grupos de pesquisa. Esses grupos de pesquisa, eles foram criados em 2002, quando eu coordenei um encontro do fórum aqui em Porto Alegre. A gente criou grupos de trabalho na época, certo? E nessa época, a gente criou alguns grupos de trabalho que a gente considerava fundamentais no ensino de jornalismo. Então, nós tivemos, na época, e que continuam, depois foram modificando os nomes, passaram a ser grupo de pesquisa, mas era essencialmente a extensão, projetos pedagógicos, projetos laboratoriais e ética. Depois isso se modificou bastante, mas na época a gente criou esses grupos. O grupo de extensão, o GT, que a gente chamava de GT, que era o grupo de trabalho, depois GP, de extensão, ele foi coordenado por mim desde a sua fundação até 2 anos atrás. 2 anos atrás, passou para outros colegas coordenarem o grupo de pesquisa extensão, né? Esse grupo de extensão, ele sempre reuniu nele uma grande discussão sobre extensão universitária a se fazer, né? E ali dentro dele sempre estiveram nomes históricos da extensão universitária, no ensino de jornalismo, né? E eu diria que sempre estiveram ali dentro, entre vários colegas, mas sempre participaram desse grupo, a Valciso Culoto, a Lisbeth Oliveira, o Newton Rocha, eu e outros colegas que sempre estiveram dentro desse grupo e com raras exceções deixando de participar. Eu, de 2002 para cá, eu só não participei de um evento, de um encontro da ABEG, que foi exatamente o encontro de Manaus,
que era muito longe, eu não tinha recursos para participar, que foi o encontro em que eu recebi o Prêmio ABEJ. Mas de todos os outros, eu tenho participado por conta própria, inclusive participado porque entendo que são espaços importantes de discussão do ensino de jornalismo e da extensão universitária. Então, os grupos, eles nascem aí, eles surgem em 2002, depois, com o tempo, em função, inclusive, da transformação da ABEJ, do Fórum em ABEJ, eles passam a ser grupo de pesquisa e não mais grupo de trabalho. Mas se modificou alguns nomes, se criou outros grupos, mas originalmente nós tínhamos extensão, projetos laboratoriais, projetos pedagógicos e ética. Perfeito, Sandra, muito obrigada. E agora eu tenho duas perguntinhas que são um pouco mais filosóficas, assim, que são um pouco mais difíceis de serem respondidas, mas que elas são ainda mais. Eu imagino que para você que conheça tanto sobre o jornalismo, eu imagino que seja difícil você resumir isso, mas eu vou te pedir isso. Eu queria que você, em poucas palavras, de preferência, em algumas frases, o que que é jornalismo para você, Sandra? É um olhar muito atento sobre o cotidiano da sociedade. Jornalismo é uma forma de conhecimento onde nós, jornalistas, conseguimos, a partir dos conhecimentos que temos, dos conhecimentos adquiridos com a comunidade, transmitir à própria comunidade os seus anseios. As demandas do jornalismo são as demandas da sociedade. E o nosso papel é exatamente esse, estar a serviço da sociedade. Mesmo que muitos e muitos hoje contrariem isso, mas nós estamos a serviço da comunidade, a serviço da sociedade. Excelente, Sandra, muito obrigada. E agora, a partir dessa resposta que você me deu, qual que é o papel da BEG na construção desse jornalismo que você acredita? É fortalecer os professores de jornalismo para que eles tenham, a partir desses encontros e a partir do momento que eles trocam ideias, eles possam ser fortalecidos no seu objetivo, que é formar jornalistas cada vez mais autônomos, mais competentes e mais éticos, e mais responsáveis pela democracia nesse país. Então, a ABEG tem uma função fundamental, né? Que é preservar essa memória do jornalismo que a gente já construiu, mas avançar no futuro, fazendo discussões de avanço do futuro. Excelente, Sandra, muito obrigada. Da minha parte, as minhas perguntas foram todas. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você acha que você possa comentar, que possa contribuir para essa história? Olha, eu espero ter contribuído, assim, né, para contar um pouco da história, do que a gente pensa sobre a BEG, né, que às vezes, né, nós não temos uma participação tão grande nos seus eventos, nos seus fóruns, mas que ela deve continuar sendo essa entidade, esse fórum de debate e de encontro entre professores de jornalismo e jornalistas e até estudantes que possam sempre renovar essa esperança que a gente tem do bom jornalismo. Que lindo, muito lindo, Sandra, parabéns. Então é isso, Sandra, da minha parte. Obrigada, hein? Muito Muito obrigada, obrigada. hein? Eu Tá? que Qualquer agradeço, dúvida viu? pode entrar em contato, tá bem? Você também, estou à disposição, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.